Abra a tua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 7, dos versículos 21 ao 25, será nosso texto base para a exposição de hoje. Romanos capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 25. Diz o seguinte: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal que está junto a mim, o mal está junto a mim. Só um instantinho, está sendo projetado aqui. Ia ser projetado, mas acho que houve algum problema. Eu vou dar continuidade no texto aqui mesmo, tá bom? Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, a tua palavra foi lida diante do teu povo, e o teu povo precisa ter a mente iluminada pelo teu Santo Espírito, ó Deus, para entender o que vai ser exposto nessa porção das Escrituras Sagradas. Que o Senhor mais uma vez use a minha vida com objetividade, com clareza, com fidelidade ao texto bíblico, pois é essa a função de um dispenseiro da palavra do Senhor, daquele que tem a responsabilidade de pregar a tua palavra. Então, nos ajuda, nos orienta e principalmente, Senhor, controla o nosso coração de maneira que ele não se distraia nos nossos achismos e nos nossos pensamentos equivocados. Que o nosso foco esteja na tua palavra nesse momento agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos dando continuidade a um tema que é muito propício para os nossos dias, principalmente porque nós não estamos vendo a diminuição do pecado, mas o que nós temos enxergado é o pecado tomando várias dimensões, ramificações na cultura, na sociedade como um todo e até mesmo dentro das igrejas. E dentro das igrejas ele tem uma função que é distorcer o evangelho que é pregado. Tem a função de misturar com o humanismo, misturar com ideias humanas e o evangelho. E não, o evangelho não pode ser misturado com ideias humanas. Apesar do evangelho ter sido escrito por homens, o evangelho é Jesus Cristo, é uma pessoa. Jesus Cristo não pode ser diluído com outra coisa. Sim, nós estamos em guerra. Essa é uma verdade que não pode ser mudada. E nós observamos isso durante a exposição da mensagem passada. Nós não podemos ter em mente que existe uma via de neutralidade, uma via em que tudo vai ficar tranquilo em relação ao pecado. Não existe essa via. Só existe dois lados nessa guerra. O lado do bem, que é o lado de Deus, e o lado do mal, que é o reino das trevas, muito inferior ao reino de Deus, mas com potencial de estrago terrível. Por isso é que nós vemos tantos assassinatos, tantas mentiras, tantas corrupções, tanta imoralidade sexual. Por quê? Porque o reino das trevas vem avançando. Ele avança cada dia mais para esferas que antigamente ele nem entrava. Mas agora, no período que nós estamos vivendo da nossa história, tem sido cada vez mais difícil, porque tudo fica muito, meio nebuloso, meio cinza, né? Recentemente, uma série coreana
tem feito muito sucesso. Fala sobre jogos e uma série de coisas. E talvez as pessoas que assistam achem muito divertido, é um entretenimento muito bacana, mas aquela série ela é anticristã em todos os aspectos. Anticristã em todos os aspectos. Por quê? Porque ela traz ali pelo menos três personagens. Um que era cristão e que não tinha pudor nenhum de empurrar outra pessoa. De mentir descaradamente. O outro personagem, na verdade, não aparece. Mas a consequência dos atos dele aparece uma menina que era órfã, que teve a sua mãe assassinada por uma pessoa que ia para a igreja, um cristão evangélico. E que ele não teve pudor nenhum, não teve resistência nenhuma desse suposto evangelho que ele vivia para matar uma pessoa. Depois, no final, no último episódio, você tem um homem sendo jogado na beira, o vencedor do jogo, na beira da rua. E lá tem um estereótipo de um crente que fica gritando com a plaquinha na mão: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Estereotipando o cristianismo, tornando o cristianismo pejorativo. Então, muito cuidado, meus irmãos. Nós vivemos dias muito difíceis, dias complexos, dias que você não pode falar numa universidade, no teu trabalho, no teu círculo de amigos sobre Jesus Cristo. Parece que Jesus Cristo não pode ser exposto em lugar nenhum. Mas lembre-se, Jesus Cristo é dono de tudo e de todos. Tudo pertence a Cristo. Deus está em todos os lugares. Nós, como cristãos, somos embaixadores de Cristo. Nós devemos nos posicionar como cristãos. Nós estamos em guerra, meus amigos e minhas amigas. Meus irmãos e irmãs, nós estamos em guerra. Essa guerra acontece primeiramente dentro de nós mesmos. Dentro da nossa mente. Nós vimos que o campo de batalha é a mente. Nós observamos isso com clareza e nós não podemos refutar essa ideia. Porque, de fato, se nós formos honestos, se nós formos sinceros, nós vamos dizer que existe uma luta dentro de nós mesmos. Que muitas vezes nós terminamos de ouvir uma mensagem, como a de domingo, saímos pelo aquele portão e a nossa ação principal é pecar e pecar e pecar e pecar, como se não tivesse ouvido nada. Como se a mensagem não tivesse sido transmitida, como se não tivesse sido cantado louvores, como se nós não tivéssemos sido expostos à leitura da palavra de Deus e expostos à aplicação, à explicação da palavra de Deus. Queridos irmãos, nós vivemos dias difíceis, dias complexos, nós estamos em guerra. E o apóstolo Paulo bem disse que essa guerra não são contra as pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue. O apóstolo Paulo bem disse que essa guerra é uma guerra que acontece no campo espiritual. É uma batalha acontecendo todos os dias. Nós vimos que nós temos inimigos nessa batalha, que se tornam aliados nesse processo de destruir a alegria do nosso coração. Nós temos a nossa própria carne, entranhada em nós mesmos. Está lá, presente em nossas vidas. Eu bem frisei que o apóstolo Paulo, o escritor de boa parte do Novo Testamento, ele não escondeu essa natureza. Romanos 7 está determinando o que Paulo estava dizendo sobre ele mesmo, sobre as lutas que ele travava dentro da mente. Então é impossível que nós do século 21 não tenhamos esse tipo de luta, não tenhamos embate com a nossa carne. Não é possível nós pensarmos que isso é algo plausível para o cristianismo que nós acreditamos ser verdadeiro. Porque existe um outro inimigo, um mundo, uma ideologia, um sistema em que se tira Deus. Deus está fora. Deus não está presente. De todas as formas, as pessoas querem tirar Deus, e eu acho muito assim triste que nós cristãos não estamos felizes porque alguém pede para a gente orar em algum lugar. E acha que isso é um pré-cristianismo. Ou alguém fala uma coisa boa relacionada à Bíblia e a gente fica feliz, achando que isso é pré-cristianismo. Queridos, enquanto não houver confissão de pecados, enquanto não houver sujeição a Jesus Cristo,
não existe cristianismo. Enquanto as boas novas não forem pregadas, mediante a certeza que existem péssimas notícias, que o pecado irá produzir morte, uma morte eterna nas pessoas, o evangelho ainda não foi pregado. Não foi pregado. O evangelho não pode se limitar a Jesus te ama. Ah, Deus te ama. Deus está fazendo tudo ao teu favor. Preste bem atenção. Cuidado com essas palavras, porque elas não são verdadeiras. Não da forma como nós estamos falando. Jesus realmente ama as pessoas. Jesus realmente ama as pessoas, mas isso ainda não é o evangelho. Isso é a razão pela qual Jesus foi para a cruz, para morrer pela vida das pessoas. Ah, todos os teus problemas vão se resolver, tudo vai dar certo. Você já parou para pensar que Deus está permitindo que não dê certo para que essa pessoa se aproxime dele? Cuidado com as palavras que são professadas nessa geração, porque elas podem trazer condenação e não bênção para a vida das pessoas. Existe uma guerra. Uma guerra. Primeiro que acontece dentro de nós, fora de nós, no mundo, e temos o diabo ainda, um ser criado, um ser que tem um poder diferente do nosso, e que se nós formos entrar em uma rota de colisão com ele para brigarmos de peito aberto com ele, nós vamos perder. Nós vamos perder. Nós não vamos aguentar. Não vamos. Tiago bem disse que nós devemos resistir aos ataques do maligno. Resistir, e o diabo fugirá de vós. E a frase que vem antes é: sujeitem-se a Deus. Resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Esse mal está bem próximo. Esse mal está em todos os lugares. Mas ele não é onipresente. Ele está sendo representado por pessoas. É diferente de Deus. Deus é onipresente. Mesmo que nós não representemos ele, aonde quer que nós estejamos, Deus está ali. Na semana passada, nós aprendemos que essa guerra ela tem dois lados distintos. Nós não podemos pensar, não é mensurável para os cristãos acreditarem que existe uma via do meio, um caminho do meio, um caminho de neutralidade. Isso deve ser deixado bem claro antes de nós começarmos a exposição desse texto, desse pedaço agora das Escrituras, que é a continuação da mensagem anterior, a continuação do texto. Se nós pensarmos que existe um lado neutro nessa história e que é politicamente correto eu viver nesse lado neutro, não me posicionar de maneira nenhuma como cristão, eu já estou do lado do mal. Eu já estou do lado do mal. Porque não existe esse espaço. Esse é um espaço fake, mentiroso. E quem é o pai da mentira? Satanás. Foi ele que inventou o politicamente correto. Sim. O que é requerido de nós é que nós tomemos uma posição. Nós aprendemos isso também. De que lado nós estamos nessa guerra? E é uma guerra tem batalhas. Essa guerra, ela tem batalhas. Ela não é uma guerra de um dia. Ela tem várias batalhas e essas batalhas acontecem na mente. E hoje nós vamos ver 3 aspectos que envolvem essa guerra, mas é mais agora externo. A gente trabalhou muito o interno e agora nós vamos trabalhar o externo. Nós vamos ver que existe muita pressão, que nós conhecemos no meio evangélico como tentação. A tentação é uma pressão te empurrando para o lado do mal, te puxando, querendo te tragar. Então existe muita pressão. Jesus Cristo, em vida, experimentou essa pressão que nós experimentamos, mas em um nível muito maior que o nosso. Porque Jesus foi tentado em todas as coisas, como diz a carta aos Hebreus, mas não pecou.
Então, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sofreu todo tipo de tentação que nós também sofremos. Mas ele superou todas elas no mesmo poder que nós temos. No mesmo poder que nós temos, ele superou todas as tentações. Ele dependeu de Deus quando estava sendo tentado. Ele usou a palavra de Deus para batalhar no momento difícil. Então, veja bem que nós temos o mesmo poder, o Espírito Santo, e nós temos a palavra. Então, nós estamos na mesma condição de Jesus Cristo quando ele estava em vida. Nós não somos iguais a Cristo, porque Cristo não tinha pecado, nasceu de maneira miraculosa. Porém, em relação à carne e osso, não estou falando da carne pecaminosa, ele tinha desejo por beber água, por comer, por dormir. Então ele tinha um corpo físico. É nesse sentido que eu estou falando. Jesus tinha um corpo físico. E as tentações que vieram sobre Jesus, que deu muita pressão sobre a vida dele, era justamente num período que ele saiu para jejuar. Aqueles 3 momentos de tentação que Satanás tenta a vida de Jesus, era um momento em que ele estava com fome. Era em um momento que ele estava cansado. Só um instantinho, dá uma olhada lá no portão. Era um momento em que ele estava cansado, era um momento em que ele estava debilitado, e a primeira tentação de Satanás é por comida. Você parou para pensar nisso? Que também nós somos tentados nessa mesma área, a trocar o alimento espiritual pelo alimento material? Sim. Então Jesus sofreu muita pressão, existe muita pressão sobre nós. Por isso nós precisamos de libertação. Nós vamos aprender que essa libertação, ela só não ocorre no dia da nossa conversão. Ela deve ocorrer todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos de libertação. E aqui não confunda com aquele culto de libertação que é o desencapetamento, em que um monte de pessoa começa a cair. Não é isso. Inclusive, eu acredito que tem muito mais gente encapetada do que aparenta ter. Acredito nisso, mas isso é só um parênteses. O tipo de libertação que nós precisamos é de nós mesmos, dos nossos caprichos, das nossas vontades. Para quê? Tem um objetivo, para que nós tenhamos uma adoração correta, genuína, verdadeira. Né? Se fala muito sobre a adoração genuína, mas o que é adoração genuína? Por que Deus, olhando para o culto de Israel, onde as pessoas estavam fazendo tudo de maneira correta, teoricamente, né? Teoricamente, seguindo todos os passos da instrução que tinha para o culto, por que Deus estava reprovando aquele culto? Porque era um culto externo e não era um culto interno, do coração. A adoração deles não era uma adoração verdadeira. Por isso que Jesus disse para os fariseus: vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está totalmente distante de mim. Então vamos falar um pouquinho sobre essa pressão. E para isso nós vamos olhar o versículo 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Preste atenção nesse detalhe. Esse assim está ligado a tudo que o apóstolo Paulo já tinha dito, sobre uma luta constante que tinha dentro dele. Uma, que a sua mente pertencia a Cristo, mas o seu corpo físico ainda desejava o pecado. Por mais que ele soubesse que o pecado era errado, em algum momento ele não conseguia deixar de pecar. E nós vamos ver
claramente nas palavras do apóstolo Paulo que ele não estava satisfeito com essa condição. É diferente de pessoas que dizem, eu estou lutando contra o pecado, mas não fazem nada. O apóstolo Paulo disse claramente, que ele odiava aquele mal que ele fazia. Ele tinha uma posição, ele odiava, ele não se satisfazia com o pecado. O pecado era um acidente na vida do apóstolo Paulo. Então é muito comum pessoas dizerem, eu estou lutando, quando não estão lutando. Quando, na verdade, estão muito distantes dessa batalha. Estão totalmente entregues ao pecado e não conseguem reconhecer isso. Esse texto não está dando respaldo para isso. Esse texto está falando de homens e mulheres que odeiam o mal, que querem resistir a esse mal, fazem tudo o que é possível para resistir a esse mal. Porém, o mal ainda acontece como um acidente, como algo que inesperado e de repente desperta a carne. Esse texto está falando disso. Então, quando o apóstolo Paulo começa assim, ele está se referindo a essa luta, a essa guerra. Encontro essa lei que atua em mim. Quando ele fala lei, ele está dizendo que é algo que é uma regra, algo que não tem como ele fugir. Está acontecendo dentro dele, ele quer admitir isso. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. O que essa expressão quer dizer? Que o mal está bem próximo, querendo derrubar. O mal está onde? Nele mesmo. O potencial de maldade ainda está lá. O mal não está personificado, mas o potencial de maldade está. Por isso, meus irmãos, muito cuidado quando você julga. Porque você precisa ter em sua mente o potencial da tua própria maldade. Todos nós temos potencial de fazer aquilo que é errado. Podemos não fazer. Podemos não praticar. Mas o mal está lá como um potencial. Nós temos potencial para fazer isso. Por isso que Jesus disse que dentro do coração, de dentro das pessoas, haviam coisas que contaminavam essas pessoas e não fora. Estava dentro das pessoas. O mal está bem próximo, querendo derrubar. Você tem consciência disso? Do teu potencial de pecaminosidade? Seja sincero com teus pensamentos. Porque o que você pensa, que é contrário à palavra de Deus, que está ali diariamente, constantemente, perturbando a sua mente, e você não reconhecia como uma guerra, é essa guerra que eu estou falando. É disso que eu estou dizendo. É de sentimentos, desejos que são contrários à palavra de Deus, que surge constantemente dentro de nós. Então você está ali, pronto para fazer o bem, mas ao teu lado, ou melhor, dentro de você, existe um potencial de maldade. E que você tem que tomar cuidado com ele. O mal está sempre próximo, querendo derrubar. O crente verdadeiro, e eu vou usar muito essa expressão aqui, crente verdadeiro, hoje, jamais perde a salvação. É um equívoco das pessoas acharem que elas perdem a salvação. Todavia, e eu queria muito a atenção de vocês agora, ele pode viver como um moribundo infeliz, caso atenda o desejo da sua carne. Um crente não perde a salvação. Fato. Quem está falando esse texto é o apóstolo Paulo, o convertido apóstolo Paulo, o regenerado apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então ele não perdeu a salvação porque existe a luta dentro dele. Porém, se qualquer um de nós cedermos ao interesse da nossa carne, seguirmos os desejos do nosso coração, o que irá acontecer? Infelicidade, sofrimento. E tome muito cuidado, meu irmão e irmã.
meu amigo e minha amiga, se esse sofrimento com o pecado não existe dentro de você, é uma evidência clara que você não entendeu o Evangelho. É uma evidência clara, e hoje eu quero dizer para você com todas as palavras de Jesus Cristo: Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda há salvação para você. Ainda há salvação para você. Porque todo crente verdadeiro precisa ter essa luta dentro dele, e também deve ter tristeza, sofrimento com o pecado. Sim, essa é a razão do nosso sofrimento. Porque se não tivéssemos esse sofrimento, nós éramos as pessoas mais felizes do mundo. Porque nós sabemos qual é o nosso destino. A eternidade com Deus. Então, mesmo sendo um crente, a pessoa pode viver como um moribundo e feliz. Eu queria trazer aqui o exemplo muito rápido do rei Davi. Quando confessou o seu pecado, ele disse assim, claramente para nós no Salmo 51 e no Salmo 32. Aquilo causou um estrago dentro dele, a ponto dele não ter alegria. No Salmo 51 ele diz para Deus: devolve-me a alegria da tua salvação. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. A alegria da salvação. Esse é um estado terrível. Esse é um estado terrível, que eu não quero que ninguém passe por isso, sendo cristão. Porque a infelicidade de viver o mundanismo na sua vida vai trazer consequências sérias para você e para as pessoas que te rodeiam. Esse é um estado terrível. Vai tornar a vida cada vez mais difícil. É por isso que os problemas não diminuem, só aumentam a intensidade deles dentro das pessoas. Só aumenta a intensidade. Vai tornar a vida penosa, difícil, duro, tudo vai ser um peso, tudo vai ser uma lástima. Inclusive vir para o culto. Vai ser um peso, nossa, estou cansado, nossa, isso. Tudo vai se tornar um peso. Tudo vai ficar difícil. Por quê? O fator alegria foi consumido por uma vida de pecado. Foi consumido. Assim, a pessoa é crente, porém está vivendo como um descrente, sofrendo, acabado. Será salvo, mas chegará na eternidade com a sua alma chamuscada pelas chamas do inferno. E é terrível isso. Não pensem que é uma situação boa. É terrível. Versículo 22. Nós estamos falando de uma pressão. Uma pressão que é interna e, ao mesmo tempo, externa. Me jogando para o lado do mal. 22 diz o seguinte, versículo 22. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Bom, aqui nós temos uma expressão de um crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro tem prazer na lei de Deus. É interessante ver que na nossa geração de evangélicos, talvez nós sejamos a pior geração em termos de leitura bíblica e envolvimento com a lei de Deus. Mas isso é paradoxal, porque nós temos hoje um número incontável de Bíblias em formatos, em traduções diferentes. É muito estranho isso. Não sei se você já parou para pensar que nós temos muito recurso disponível a um clique que nós damos. Ao abrirmos um aplicativo no celular. Porém, como essa palavra está distante das nossas vidas? Próximo e distante ao mesmo tempo. O crente verdadeiro tem prazer na lei de Deus. Sabe que a lei de Deus, ela não tolhe os seus sentimentos, ela não está para tolir os sentimentos. Ela não está para machucar. A lei de Deus está para proteger. Ela é protetiva. Ela guarda a vida da maldade desse mundo. Ela revela a maldade. No íntimo, no seu íntimo, esse crente deseja obedecer ao Senhor.
O pecado é um acidente. A regra é a obediência. Ele quer obedecer. Ele quer fazer o que é certo. Ele se esforça para isso. Ele busca o Senhor para isso. Ele sabe que com as próprias forças é impossível ele alcançar isso, porque ele já tentou anteriormente e não deu certo. Agora ele está aos pés de Cristo. Ela está aos pés de Cristo, pedindo, clamando ajuda ao Senhor, porque no íntimo do seu ser, esse crente, essa crente, tem prazer na lei de Deus. E esse prazer é uma satisfação na lei de Deus. A lei de Deus é suficiente, eu não preciso de outras coisas. Ela alimenta a minha alma, eu não preciso de outras coisas. Então, essa pessoa tem prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mesmo tendo isso, mesmo tendo prazer, a lei do pecado tenta derrubar. Tenta tirar o foco. Para quê? Para que a pessoa perca a salvação? Não. Para que ela perca a alegria da salvação. Porque Satanás sabe que quando a pessoa perder a alegria da salvação, ela vai ser infrutífera. Ela não vai conseguir pregar para outra pessoa, ela não vai conseguir fazer discipulado, ela não vai ter prazer na comunhão, vai estar tudo assim, visível na vida dessas pessoas. Quando quebra a alegria da salvação, automaticamente a tristeza começa a reinar. E aí não tem vontade, não tem prazer, tudo é chato. Quando se relaciona às coisas de Deus. Existe uma pressão. A pessoa tem prazer na lei de Deus. Mas versículo 23 diz o seguinte, ó. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Paulo não está falando da mente, agora ele está falando de algo atuando nos membros do corpo dele. Guerreando, olha a palavra guerra aparecendo. Guerreando. Uma luta mesmo, essa é uma palavra de dois exércitos se encontrando em um local para guerrear, para matar ou para morrer. Essa palavra é usada nesses contextos. Dois exércitos que estão ali para matar ou para morrer. Então, existe outra lei atuando nos membros do meu corpo, diz o apóstolo Paulo, guerreando contra a lei da minha mente. Olha a mente aparecendo aqui como local aonde a guerra acontece. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, ou seja, é inevitável que o meu corpo deseje pecado. Ele vai querer pecar, é inevitável. Porém, queridos irmãos, vocês sabem que quem controla o corpo é a mente. A mente cristã vai mortificar o corpo que deseja pecado. Sim. A lei que Paulo se refere, ela não está escrita num pedaço de papel, mas é sentida em nossos corações de maneiras incontáveis. Tudo que é contrário à lei de Deus, tudo que é contrário à vontade de Deus para as nossas vidas, faz parte da lei do pecado. Tudo que é contrário à lei de Deus, a gente pode determinar como pecado. Por isso, ele afirma que essa lei que atua na carne dele, na carne, no corpo, o corpo ainda deseja o pecado, está em constante guerra com a lei da sua mente. A mente de Paulo era de Cristo. É estranho quando as pessoas querem transformar outras pessoas de fora para dentro. O cristianismo não é assim. A transformação que Cristo opera é de dentro para fora. É de dentro para fora. Vai quebrando os paradigmas da nossa mente. Vai nos mostrando o que é pecado. E, ao mesmo tempo, vai mortificando o nosso desejo pelo pecado. E, assim, matando a nossa carne. Um dia a nossa carne estará totalmente morta. E esse dia é o dia da nossa morte. Então, a morte não é tão ruim assim. É onde a guerra irá finalizar. Porém, nós não devemos buscá-las por nenhum meio que não seja o meio natural. O meio de Deus. Porque pode ser que nós nem experimentemos a morte. Pode ser que num piscar de olhos Jesus venha. Então, para um crente, nós não temos a certeza da morte.
Para o ímpio, sim. Mas o crente não tem certeza da morte. Pode ser que nós sejamos arrebatados amanhã e nem venhamos a experimentar a morte. Então, a certeza é que nós estaremos na eternidade com Deus e ponto final nesse assunto. Então, a mente de Paulo pertencia a Cristo, mas o seu corpo ainda desejava pecado. Um dos conselhos que eu dou para jovens, quando estou atendendo em aconselhamento, eu sempre digo, olha, tome muito cuidado, porque os hormônios não se convertem. Hormônios não se convertem. Os hormônios continuam lá. Os desejos continuam lá. Isso é muito importante. Nós devemos controlar esses desejos. Mortificar. É a mente que controla o corpo. Se a mente fosse do pecado e o corpo de Jesus, o corpo estava escravo da mente. Logo, o pecado iria agir, mesmo que o corpo pertencesse a Jesus. Mas é ao contrário, e lógico também. Quem controla o corpo é a mente. Por que isso acontecia com Paulo? Por que isso acontece com nós? Por que existe essa luta? Por que isso acontece? Por que a gente deseja o pecado? Sabe por quê? Porque nós precisamos admitir que o pecado é prazeroso. Nem o pecado é ruim no primeiro momento. Ele causa justamente um prazer imediato. Ele causa um prazer imediato. Logo depois vem a tristeza. Mas o prazer imediato, realmente, ele provoca. E aí, para ter essa sensação de satisfação, precisa repetir várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E o problema das repetições, sabe o que é? Se torna um hábito. Quando criamos hábitos de pecado, aí é mais difícil tirar. Porque esses hábitos vão escravizar o nosso coração. O pecado é prazeroso. E esse prazer é imediato. Uma das coisas que vai acontecer, e eu queria que você pensasse no que eu vou falar agora, que pode ser que você se identifique com o que eu estou falando, tá? É o que acontece comigo também. A carne diz para a nossa mente o seguinte: eu quero ser satisfeita. Não me impeça. Ela está dizendo para a minha mente: eu quero ser satisfeita. Não me impeça. Aí eu digo: eu vou te impedir, em nome de Jesus Cristo. Aí a minha carne fala o seguinte: não, mas espera aí, calma, vamos negociar. É só uma vez. É só uma vezinha, todo mundo está fazendo. Por que reprimir essa vontade? É só uma vezinha, não tem problema. Olha lá, A, B está fazendo e está vivendo, não está tendo problema nenhum. Está até melhor que eu, que sou crente. É assim que ela atua dentro de nós. O mundo, com a sua ideologia, vai dizer: é verdade, é só uma vez, você precisa ser feliz. Por que você vai ser assim? Aí os enviados do diabo, no formato de amigos, de séries, de filmes e outras coisas mais, vão dizer assim: tá louco, cara? Para com isso. Vamos ser felizes, você é jovem. Você, com tanta inteligência, vai desprezar tudo isso para viver cristianismo, viver essa luta? Mas a mente do cristão, nesse nível de tentação, dirá o seguinte: morra de fome. Morra de fome. Minha carne, morra de fome. Eu não vou alimentar você. E é muito difícil, a tentação vai intensificar cada vez mais. Você vence uma, não pense que Satanás levanta uma bandeira de trégua. Estou em paz com você. Na verdade, ele vai pensar um jeito pior de lhe tentar. O trabalho dele é esse, ele está desgraçado, ele já está perdido, ele já foi condenado. Agora ele sabe que quando nós perdemos a nossa alegria da salvação, nós nos tornamos infrutíferos. Nós não servimos o Senhor. Nós não vamos fazer as coisas certas. Nosso testemunho vai ser ruim.
Essa guerra não termina quando a gente diz não para o pecado. A carne vai gritar mais forte ainda, de todas as formas, para burlar a lei do Senhor. Por isso que nós precisamos de socorro. Olha como as conexões, elas são perfeitas. Existe uma pressão muito grande, muito intensa que, como eu acabei de dizer, vai aumentar a cada momento que você dizer não. Vai ficar cada vez pior. Por isso que você precisa de socorro. Por isso que nós precisamos de libertação. Precisamos de ajuda todos os dias. Versículo 24. Preste bem atenção no que o apóstolo Paulo fala acerca dele mesmo. Essa condição de luta. Ele diz, miserável homem que sou. Perceba que Paulo não fala, eu sou bom. Perceba que o apóstolo Paulo já tinha plantado várias igrejas e ele não está dizendo aqui que ele é um cara 10. Ele está dizendo que ele é miserável. Miserável. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas não devem ser entendidas como um desespero, tá bom? Isso é bom deixar bem claro. Paulo não está desesperado, mas Paulo está angustiado com a condição dessa guerra. Há uma angústia dentro dele. E essa angústia o torna um ser miserável, é um sofrimento. A carne está lá fazendo pressão. Nós somos a parte frágil nessa guerra. Nós somos a parte frágil. O apóstolo sabia que sozinho seria impossível vencer a carne. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste também pelo YouTube, você acha que é possível vencer a carne sozinho? Essa é uma mentira que Satanás coloca dentro das mentes das pessoas e por isso elas se isolam. Por isso elas deixam de vir para a igreja. Por isso que elas não confessam o pecado. Por isso que elas não procuram ajuda. Ele diz na mente delas que elas podem lidar sozinhas com o pecado e é mentira. Essa mentira é descarada, é deslavada. Ela nasce no inferno para destruir a nossa alegria. Você vai se tornando cada vez mais moribundo, mais infeliz. Vai doendo mais até um ponto que a dor vai passar. Você vai se acostumar com a dor. Você vai se acostumar com o pecado. E tudo vai apodrecer ao teu redor e dentro de você também. Esse estado é terrível. Miserável homem que sou. Ele estava angustiado. Ele sabia que era a parte frágil. Ele não era um super-homem. Nós não somos pessoas extraordinárias. Nós somos pessoas muito frágeis. E a prova disso foi esses 2 anos de coronavírus. Somos pessoas muito frágeis. Um vírusinho bem pequenininho pode detonar a vida de uma pessoa. Nós somos muito frágeis. Nós somos frágeis em relação à violência desse mundo. Se nós seguirmos o nosso coração, nós somos muito frágeis, a ponto de não conseguir lutar e cair nos nossos pecados, nos nossos desejos pecaminosos e produzir todo tipo de maldade nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. É por isso que as pessoas falam coisas grosseiras para as outras, quando então estão em seu estado de estresse. Estão cansados, mas estão procurando alívio em um lugar errado. Por isso não está passando, só está aumentando. Existe uma pressão. E o que eu estou pregando aqui é muito bom para essas almas, porque eu estou pregando sobre libertação. Que essa condição é frágil, é ruim mesmo. Mas aí vem a pergunta: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? O salário do pecado é a morte. O corpo um dia terá um encontro com a morte. Preste muito bem atenção em uma coisa: Paulo não está condenando seu corpo, como os filósofos da época. Ele não está dizendo, olha, meu corpo é ruim, porque ele sabia que o corpo também poderia ser usado para a glória de Deus. Ele sabia, como escreveu em 1 Coríntios, que o corpo é templo do Espírito Santo. Agora, o corpo, quando atende o pecado, aí o resultado é terrível. O resultado é terrível mesmo. Miserável homem que sou. Paulo não está desesperado. Essas palavras é alguém que está cansado com o combate contínuo. Olha, a vida cristã
é um caminho estreito. Largo é o caminho que leva ao inferno. É uma porta estreita. É um caminho difícil. Porém, o resultado dessa caminhada nos levará à eternidade com Deus. E Satanás irá pregar todo tipo de mentira para que nós busquemos a satisfação nessa terra. E eu não estou dizendo aqui que você não está vivendo nessa terra, que você não possa desfrutar das coisas. Eu estou dizendo que as coisas não são o seu Senhor. Jesus Cristo é o seu Senhor. Sim, alguém que está sofrendo com o combate. O combate é contínuo. Só que tem um detalhe na vida do apóstolo Paulo que fica claro aqui. O apóstolo Paulo nunca jogou a toalha. Tem angústia. É um combate contínuo, é difícil. Mas o apóstolo Paulo nunca pensou em jogar a toalha. Por quê? Porque Paulo era convertido. Um convertido nunca pensa em jogar a toalha. Porém, um convertido não despreza a força dessa guerra. Existe uma guerra. Existe uma guerra. E porque existe essa guerra, nós precisamos de ajuda diária. Por isso, também o apóstolo Paulo pergunta: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? O ponto aqui é que a condição lastimável de viver nessa carne, sabe o que é? O pecado ainda causa influência sobre nós. Nós não podemos mentir. Nós não podemos ser desonestos quanto a essa questão. Faz parte da nossa humanidade. E um dia nós vamos enfrentar a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. O último. Sim. Essa é a promessa da ressurreição. Um dia estaremos com o corpo glorificado. O pecado não vai causar mais influência sobre as nossas vidas. Isso vai acontecer. O dia da libertação vai acontecer. Então, peraí, mas a pergunta não foi respondida, porque Paulo pergunta quem? É uma pessoa. Quando as tentações se intensificarem, quem irá me libertar? Será preciso um poder superior da carne. Superior da carne. Essa pessoa a quem Paulo se refere teria que conhecer a angústia dessa guerra. Porque senão seria uma pessoa que estaria falando ao vento, com seus achismos. Essa pessoa teria que conhecer a angústia da guerra, da tentação. Somente uma pessoa pode oferecer esse tipo de libertação. Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por todas as tentações e venceu a todas. Ele é o nosso libertador. Então nós precisamos pedir ajuda para quem? Para quem conhece o que é tentação e conhece o que é vitória. Nós não devemos pedir para os nossos amigos. Nós não devemos abrir um horóscopo para saber o que vai dar certo ou não. Nós temos que ir atrás de Jesus Cristo, que sabe o que é ser tentado e sabe o que é vencer o pecado. Sabe sim. Queridos, a conversão ela é um ato único. Ela é um ato único. Mas a santificação é um processo no qual nós precisamos ser socorridos por Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser socorridos por Jesus Cristo. E sabe como isso acontece? É em meio à tentação. Quais as decisões que você está tomando quando está sendo tentado? Eu quero te apontar duas decisões que vão ser muito importantes para a sua vida, para você vencer a tentação e para esse processo de santificação ser visível na sua vida. Eu vou apontar duas direções em que você pode decidir. A primeira é a oração. Oração. A oração é o meio pelo qual nós comunicamos com o nosso Deus, com o nosso general, sobre a guerra que nós estamos sofrendo aqui. É como um comunicador de guerra, em que nós entramos em contato com Deus e diz: olha, o inimigo levantou um exército com carros incontáveis
A pressão está muito grande, eu preciso de reforços agora. Eu preciso de uma saída. Aí você tem que olhar 1 Coríntios 10, 31, que nenhuma tentação é desumana, é humana. Mas junto com a tentação, Deus dá uma saída. Então a oração é um comunicador. E aí você tem que se perguntar o tanto que você está orando. E o que você está fazendo no momento da tentação? Se você está cedendo ao pecado, à tua carne, ou você está cedendo a Deus em oração. Senhor, eu estou aqui. Está doendo, eu quero fazer muito o que é errado, mas eu quero me submeter ao Senhor. Então o primeiro caminho é a oração. Vai te ajudar. E o segundo é a leitura da palavra. É a leitura da palavra. E seria muito bom você decorar versículos bíblicos. Decorar versículos bíblicos. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele falou de cabeça, de cor, ele não tinha nem um pergaminho. 3 versículos bíblicos. De cabeça. Na hora. Pá! Satanás veio de lá, ele pá! Respondeu com versículo bíblico. O nosso mestre fez isso. É um bom caminho a seguir. No meio da tentação, lembre pelo menos do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso desse pecado para me satisfazer, porque o Senhor é a minha satisfação. Lembre só do Salmo 23, versículo 1, em meio à tentação. E busque o Senhor em oração. Senhor, eu quero a satisfação celestial. Eu não quero a satisfação com o pecado. Oração e leitura bíblica são as vitaminas que vão te ajudar nesse processo. E aí, meus irmãos, no meio da pressão, você clamou por libertação, a libertação veio, você venceu o pecado, e o que acontece? Adoração. Genuína agora. Genuína. Não é fake, você está falando algo verdadeiro, você lutou contra o pecado, foi difícil, mas em Cristo Jesus você saiu vitorioso. Vamos olhar o versículo 25. Diz o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo. A resposta de quem vai libertar está aqui. Versículo 25 está aqui, glória a Deus, está aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é o pecado, Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. É o que o texto diz. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mesmo em meio a essa luta, sabe o que é que sai da boca de Paulo? Gratidão. Gratidão. Somente um crente verdadeiro pode agradecer mesmo vivendo na angústia da guerra do pecado. Somente um crente verdadeiro vai dizer obrigado, Senhor, pela salvação. Somente um crente verdadeiro vai dobrar os joelhos e vai buscar o Senhor no meio da tentação. E vai agradecer, Senhor, no meio da tentação eu te enxerguei. Eu enxerguei uma saída. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu poderia me entregar ao pecado e fazer uma centena de coisas que poderiam prejudicar a mim e os outros. Gratidão. Gratidão é a palavra. Essa é a adoração genuína, que brota de um coração de um homem, de uma mulher que luta contra o pecado, que às vezes cai, que odeia o pecado, que busca forças no Senhor, que durante essa pressão busca a Deus por libertação e agora pode adorar depois da vitória. Nós não temos palavras para agradecer a salvação. A salvação não é algo banal. A salvação não é um dinheiro que caiu na tua conta. A salvação não é um amigo que chegou com um presente na sua casa. A salvação é algo extraordinário. É a condição de tirar um ser humano do reino das trevas e transportá-lo para o reino da luz. Para viver uma vida eterna com Deus, o Todo-Poderoso. Um crente que não é verdadeiro, não é um verdadeiro crente, ele não terá satisfação com essa verdade. A coisa mais extraordinária que nós temos é a salvação. Não tem palavras para agradecermos a Deus pela salvação.
Não existe no nosso vocabulário uma palavra que consiga alcançar com exatidão a gratidão que nós temos por Deus pela salvação. Mesmo em um corpo corrupto, Deus me amou, a ponto de morrer na cruz por mim, por você, a ponto de olhar para as nossas vidas com misericórdia e compaixão. Isso é graça. A graça não é só favor imerecido, não. A graça é obra salvífica de Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Queridos e amados irmãos, Jesus foi enviado por Deus, motivado pelo seu amor, para que nós olhemos para Ele, cremos que Ele é o nosso Salvador e que nele nós podemos vencer o pecado. Ele enviou o seu Filho para que nos libertasse do cativeiro do pecado e trazer a paz em nossos corações. Em meio às tentações nós podemos estar em paz. Pense nos nossos irmãos e nossas irmãs, inclusive o apóstolo Paulo, que morreu decapitado. Pense que ele não estava com medo da morte em seu coração. Paulo viu uma espada fria passar pelo seu pescoço. Ele sentiu a lâmina fria passar pelo seu pescoço. A agonia da morte, a agonia do sangue se espalhando pelo seu corpo e por onde ele estava. Ele foi tentado, talvez naquele momento, a dizer não ao Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito o Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi fiel até a morte e deixou que seu sangue caísse naquela terra. E do sangue derramado do apóstolo Paulo, igrejas brotaram. A semente que faz brotar o evangelho do sangue dos mártires aconteceu no passado. A Bíblia chegar na nossa mão, traduzida no nosso idioma, muito sangue foi derramado. Homens e mulheres fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que adoravam o Senhor genuinamente, para que nós estivéssemos sentados aqui, hoje, ouvindo a palavra no nosso idioma. Sim, tudo isso Jesus nos deu. Tudo isso o Senhor Jesus nos deu com um preço impagável. Não temos como pagar por isso. Não temos como pagar. A mente foi liberta. A mente foi liberta. Em meio à pressão, nós temos que clamar por libertação. E quando houver essa libertação, nós devemos render o nosso coração à adoração. Gratidão por aquilo que nós temos, que é a salvação. A salvação. A mente foi liberta, meu irmão e minha irmã, mas a guerra não acabou ainda. Essa é a péssima notícia que eu dou para você. A guerra não acabou. A carne vai continuar desejando pecar. Agora eu vou te dar uma boa notícia, que é superior à péssima notícia. Quem governa o seu corpo é a sua mente, e a sua mente pertence a Cristo. A sua mente e a minha mente pertence a Cristo. Com o auxílio de Deus, podemos mortificar a carne. Podemos sim. Veja só o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 4, 7. Isso antes de Jesus Cristo. Antes do apóstolo Paulo ter escrito isso, Deus falando para Caim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, pertinho. Ele deseja conquistá-lo. Mas o que Caim deveria fazer? Mas você deve dominá-lo. No poder de Deus tem como nós dominarmos o pecado. Infelizmente, Caim tomou uma decisão errada e matou seu irmão Abel. Não deu ouvidos ao Senhor. Sim, nós podemos dominar a carne. Ela pode ser dominada para a glória de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo fala em Efésios: aquele que mente, não minta mais, mas fale a verdade. A verdade glorifica a Deus. Aquele que roubava, agora não roube, trabalhe e ainda distribua os seus recursos com os outros. O trabalho glorifica a Deus. Então é possível mortificar a carne e fazer da carne escrava da mente de Cristo, para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Sim.
Uma última pergunta. Meu irmão e minha irmã, e assim eu chamo porque nós todos dizemos que confessamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Você é grato pela salvação? Do jeito que foi explicado aqui? Ou a salvação é um assunto banal? Tipo, sabe como é? Salvação, aceitei a Cristo, fui batizado e participo da ceia. Como é isso dentro de você? Porque nós estamos falando de outro tipo de salvação aqui. Estou falando de uma salvação que transforma a alma dentro. Que tem poder para fazer você dizer não contra o pecado. Estou falando de um poder totalmente superior ao da nossa carne. Sim. Mesmo em meio a essa guerra, você consegue adorar a Deus. Adoração. Sabe, foram feitas perguntas muito importantes que, se você pensar com profundidade, você vai alcançar algumas respostas que você queria no teu coração. Tem muita pressão mesmo. Mas nós temos quem nos liberte. Nós não estamos sozinhos. E nós precisamos voltar a adorar. Nós que estamos buscando a Deus em espírito e verdade, filhos e filhas, nós precisamos adorar a Deus. A nossa fé tem que ser aplicável no nosso dia a dia. Nós não adoramos só a Deus dentro da igreja. Nós adoramos a Deus nas nossas decisões. Nós adoramos a Deus com as nossas palavras, em nossos relacionamentos, mortificando aquilo que nós falamos que é pecaminoso. Nós adoramos a Deus quando as nossas atitudes são baseadas na justiça de Deus. Isso é adoração. Nós vamos chegar lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Depois dá uma olhada. O que quer dizer, o que aquele texto quer dizer. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Obediência. Sim, obediência. Estamos em guerra, existe uma pressão, nós temos um libertador e nós temos que voltar à adoração. Temos que voltar à adoração diária. Conclusão. Você acha essa guerra ruim? Bom não é, né? Se nem o apóstolo Paulo disse que era boa. Porém, eu garanto para todas as pessoas que estão aqui presentes e assistindo que o inferno é muito pior. Se estamos em guerra contra o pecado, essa é a evidência central que revela o caráter da nossa salvação, da nossa vida cristã. Essa é a evidência central. Então, quando alguém perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você está bem? Pense 2, 3 vezes antes de dizer a resposta. Se for um irmão genuíno, que quer o seu bem na fé, diga, tô não, meu irmão, tô lutando com um negócio ali que é complicado demais. Ore por mim, meu irmão, ore por mim, minha irmã, por favor, ore por mim, se junte a mim em oração, vamos batalhar junto. Não tem nada melhor do que um ombro do irmão para chorar, do irmão genuíno na fé. Não tem nada melhor não. Quando a gente chega nesse nível de comunhão, que pode olhar para o outro e dizer assim, você conhece a minha dor porque você é cristão como eu, você está lutando como eu. Eu quero ajuda, me ajuda. Vamos batalhar junto comigo em oração. É assim que a gente vence pecado. É assim que os nossos irmãos, desde que o mundo é mundo, venceram pecados. Os seus pecados, pediram ajuda.
Muito bem. Quando não nos rendemos aos caprichos da carne, a nossa adoração se torna viva nos membros do nosso corpo e vivemos de maneira digna de nossa salvação. Essa parte final, nada mais é do que a introdução do capítulo 8. Em que mesmo em meio a toda essa luta, leia aí o que está em Romanos 8:1. 8:1, leia Romanos 8:1. Veja que palavras são dirigidas a você. Veja que palavras são dirigidas a mim. Olhe, não tenha temor. Mesmo um coração que duvida, que está entregue muitas vezes ao pecado, está lutando, que aprendeu hoje que tem que pedir ajuda. Olha o que está escrito, isso é uma declaração de amor para você. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A guerra, condenação não. A guerra, existe guerra, condenação não. Que maravilha, né? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra exposta, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Que possamos, Deus, tomar decisões certas diante da tentação, ser guiados pela nossa mente, não pela nossa carne. A nossa mente pertence ao Senhor. Que em meio às tentações nós busquemos o Senhor em oração, que busquemos ler a tua palavra, que apliquemos os versículos bíblicos decorados nesses momentos de luta. Nós queremos que a nossa vida seja uma adoração genuína ao Senhor. Por favor, recebe a nossa oração, Deus Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nossa mensagem terminou aqui, o nosso culto. Você que nos assiste pelo YouTube, a semana que vem nós vamos dar uma parada no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 8, nós não vamos passar para ele, vamos ter um outro texto bíblico e depois nós vamos dar continuidade em Romanos 8. Deus te abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau.